O Espírito Santo não é uma força abstrata, um poder impessoal ou apenas a influência de Deus operando. O Espírito Santo é uma pessoa que tem mente, vontade e emoções, fala, conduz, ensina e conforta. Ele é a terceira pessoa da Trindade, coigual ao Pai e ao Filho, totalmente divino, totalmente presente e ativamente engajado na vida de cada crente. Quando Jesus estava preparando seus discípulos para sua partida, ele falou do Espírito Santo não como uma coisa, não como um mero poder, mas como um ajudador, um consolador e um guia. Ele disse: "E eu vou pedir ao Pai, e Ele te dará outro ajudador para estar com você para sempre." João 14:16. A palavra grega para ajudador é parakletos, que significa aquele que acompanha, aquele que fala em nome de outro, que reforça. Isso não é a descrição de uma força impessoal, é a descrição de um ser divino vivo que caminha conosco, fala conosco e nos capacita. Através das Escrituras, o Espírito Santo é visto fazendo o que só uma pessoa pode fazer. Ele fala, como registrado em Atos, quando os crentes estavam orando e jejuando. O Espírito Santo disse: "Separem-me Barnabé e Saulo para a obra para o qual os chamei." Ele não apenas os influenciou, ele falou e deu-lhes instruções diretas. Ele ensina, como Jesus disse em João 14:26, "Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele te ensinará todas as coisas e te lembrará de tudo o que eu disse." Uma força impessoal não ensina, uma pessoa ensina. O Espírito Santo tem inteligência. Paulo escreve em 1 Coríntios 2:11 que o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as coisas profundas de Deus. Apenas um ser consciente e pensante pode pesquisar e compreender. Ele também tem emoções. Efésios 4:30 avisa: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem fostes selados para o dia da redenção." Você não pode entristecer O Espírito Santo não é uma força impessoal. Você não pode causar tristeza a algo que não tem sentimentos. O Espírito Santo pode ficar entristecido quando desobedecemos a Deus, quando resistimos à sua voz, quando escolhemos o pecado em vez da justiça. Ele não é indiferente às nossas escolhas. Ele anseia que caminhemos em santidade, e quando nos desviamos, seu coração fica sobrecarregado. O Espírito Santo tem vontade e toma decisões. Em 1 Coríntios 12:11, Paulo diz: "Apenas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como deseja." Os dons do Espírito não são distribuídos aleatoriamente ou de acordo com a preferência humana. O Espírito Santo decide quem recebe quais dons, quando e com que propósito. Ele exerce a autoridade divina na igreja, ele lidera e dirige. Em Atos 16:6-7, Paulo e seus companheiros estavam viajando para pregar o Evangelho, mas a Bíblia diz que eles foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, quando tentaram ir para outra região, o Espírito de Jesus não permitiu. Isso não foi uma coincidência, mas uma direção divina. O Espírito Santo os estava guiando, não como uma força impessoal, mas como uma pessoa divina ativamente envolvida em sua missão. O Espírito Santo também intercede. Romanos 8:26 diz: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais para palavras." Uma força impessoal não ora. O Santo Espírito intercede por nós. O Espírito vê as nossas lutas, compreende as nossas fraquezas e intercede por nós perante o Pai. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa é entender que ele não é apenas uma doutrina ou um conceito teológico. Ele é Deus habitando conosco e em nós.
Ele é nosso consolador, nosso conselheiro, nosso professor, nosso guia. Ele deseja comunhão conosco, fala conosco no silêncio de nossos corações, nos convence quando nos desviamos, nos capacita a viver uma vida santa, nos fortalece em tempos de provação e nos conduz a toda a verdade. Se virmos o Espírito Santo apenas como uma força, procuraremos usá-lo em vez de permitir que ele nos conduza. Mas quando entendermos que ele é uma pessoa divina, nos submeteremos a ele. Iremos honrá-lo e caminhar em estreita relação com ele. Falaremos com ele, ouviremos. Ouvir e obedecer à voz de Deus é essencial para se aproximar do Espírito Santo com reverência. Muitas vezes, as pessoas tratam o Espírito Santo como uma força abstrata ou uma influência distante, em vez de reconhecer sua divindade e santidade. No entanto, o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus e o Filho é Deus. Ele não está separado deles, mas é um com eles. Isso significa que a mesma admiração, adoração e honra que damos ao Pai e ao Filho também devem ser dadas ao Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é santo, não apenas em nome, mas em sua própria natureza. Ele é chamado de Espírito Santo porque a santidade define seu ser. A palavra santo significa separado, puro e sagrado. Ele é diferente de tudo o que existe. Quando falamos com ele, quando o convidamos para nos guiar e quando damos boas-vindas à sua presença em nossas vidas, devemos fazer isso com a mais profunda reverência. Ele não é uma presença comum, nem alguém que deve ser tratado de forma leviana. Ele é Deus em nós, o próprio Espírito do Deus vivo habitando nos crentes. Ao longo das Escrituras, vemos que a presença de Deus exige reverência. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, Deus lhe disse: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa." Êxodo 3:5. Não era o solo em si que era santo, mas a presença de Deus que o tornava sagrado. Quando Isaías teve uma visão do Senhor no templo, ele clamou: "Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías 6:5. A santidade de Deus foi tão esmagadora que Isaías imediatamente percebeu sua própria indignidade. Essa mesma reverência deve estar em nossos corações quando nos aproximamos do Espírito Santo. Ele não está apenas entre nós, mas vive dentro de nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19, "Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?" Se o templo do Antigo Testamento era um lugar de adoração sagrada, quanto mais nossas próprias vidas devem refletir essa mesma reverência, já que carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Um dos maiores perigos na vida cristã é se tornar indiferente às coisas de Deus. É fácil perder de vista a santidade do Espírito Santo quando o tratamos apenas como uma fonte de poder ou como um ajudante em tempos de necessidade. Algumas pessoas buscam seus dons, mas negligenciam sua presença. Outras pedem sua orientação, mas não se submetem à sua autoridade. Esse erro leva a uma vida espiritual fraca e ineficaz. O Espírito Santo não é uma ferramenta a ser usada. Ele é o Deus vivo que deve ser honrado e obedecido. Reverência pelo Espírito Santo não significa medo no sentido de estar aterrorizado, mas sim um respeito profundo e constante por sua presença. É uma atitude de humildade, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente e sempre presente. Quando nos aproximamos dele em oração, não devemos fazer isso de forma apressada ou irreverente. Devemos nos apresentar com um coração rendido, com consciência de sua santidade e com disposição para ouvir e obedecer.
Jesus advertiu sobre blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo em Mateus 12:31, portanto eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Essa é uma declaração séria que ressalta a sacralidade do Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitar sua obra, resistir à sua voz ou tratá-lo com desonra. Isso mostra que a maneira como consideramos o Espírito Santo tem consequências eternas. Quando reverenciamos o Espírito Santo, damos espaço para ele agir em nossas vidas. Quando reconhecemos sua santidade, criamos um ambiente onde seu poder pode operar em nós e por meio de nós. O Espírito Santo não se impõe sobre ninguém. Ele se move onde é bem-vindo, fala onde é ouvido e trabalha onde é honrado. Se o tratarmos com indiferença, ignorarmos suas orientações ou resistirmos à sua correção, limitamos o que ele pode fazer em nós. Mas quando lhe damos a reverência que ele merece, nos abrimos para o seu poder transformador. A reverência que demonstramos ao Espírito Santo se reflete em nossa obediência. Um coração que verdadeiramente honra o Espírito buscará viver de maneira que o agrade. A Bíblia nos diz em Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando reverenciamos o Espírito Santo, não o entristecemos com desobediência. Quando alinhamos nossas vidas à direção do Espírito Santo, buscamos sua sabedoria e desejamos viver em pureza e santidade. Muitos crentes reconhecem o Pai e o Filho, mas frequentemente falham em reconhecer a presença e a obra do Espírito Santo em suas vidas. Ele é muitas vezes tratado como um pensamento secundário, alguém a quem se recorre apenas em tempos de dificuldade ou crise, em vez de ser reconhecido como um guia sempre presente, um mestre e uma fonte de poder. Essa negligência enfraquece a vida espiritual de muitos cristãos, pois o Espírito Santo não é uma parte opcional da fé cristã. Ele é essencial. O Espírito Santo não é um observador distante. Ele está profundamente envolvido em todos os aspectos da vida do crente. Desde o momento da salvação, ele passa a habitar dentro do crente, selando-o como propriedade de Deus. Efésios 1:13 diz, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que o Espírito Santo não é apenas um visitante na vida do cristão, mas um residente permanente. No entanto, apesar dessa realidade, muitos não o reconhecem diariamente, esquecendo que é ele quem os capacita a viver uma vida cristã vitoriosa. Uma das razões pelas quais o Espírito Santo é frequentemente ignorado é que sua obra nem sempre é tão visível ou dramática quanto outros aspectos da fé. As pessoas facilmente reconhecem o Pai como Criador e o Filho como Salvador, mas o papel do Espírito Santo é mais sutil, atuando nos bastidores, transformando corações, convencendo do pecado e guiando os crentes na verdade. Como sua voz é suave e sua direção exige sensibilidade, muitos vivem seus dias sem dar a ele a devida atenção. No entanto, esse é um erro grave. Negligenciar o Espírito Santo é negligenciar o próprio poder de Deus operando dentro de nós. Jesus enfatizou a importância do Espírito Santo quando disse aos seus discípulos em João 16:7, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o advogado não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Essa declaração é profunda. O próprio Jesus afirmou que era melhor para ele partir para que o Espírito Santo viesse. No entanto, muitos vivem como se o Espírito Santo fosse uma figura secundária na fé, em vez de abraçá-lo como a própria presença de Deus em suas vidas. O Espírito Santo é aquele que traz entendimento da palavra de Deus. Sem ele, as Escrituras permanecem meras palavras numa página. Em João 14:26, Jesus disse,
O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Isso significa que sempre que um crente lê a Bíblia, o Espírito Santo está pronto para trazer revelação, abrir os olhos espirituais e aprofundar a compreensão. No entanto, muitos tentam estudar as Escrituras sem pedir sua ajuda, confiando apenas em sua própria inteligência, em vez de buscar discernimento divino. A oração é outra área em que o Espírito Santo frequentemente é tratado como um pensamento secundário. Muitos oram sem convidar o Espírito Santo para guiá-los, sem perceber que é Ele quem intercede em seu favor. Romanos 8:26 diz: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." O Espírito Santo sabe exatamente o que é necessário, mesmo quando as palavras nos faltam. No entanto, quantas vezes os crentes entram apressadamente em oração sem buscar sua direção? Quando os crentes ignoram o Espírito Santo, perdem seu poder. Ele é quem dá ousadia para testemunhar, fortalece nos momentos de provação e produz o fruto do Espírito na vida de cada cristão. Gálatas 5:22 diz: "O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Essas não são características que podem ser desenvolvidas pelo esforço humano. São o resultado de uma vida em constante comunhão com o Espírito Santo. Mas quando ele é tratado como um pensamento secundário, o crescimento espiritual é prejudicado. Muitos crentes lutam para viver a vida que Deus os chamou para viver. Outra razão pela qual o Espírito Santo é negligenciado é porque muitos o associam apenas a experiências dramáticas ou manifestações de poder, como milagres, curas ou o dom de línguas. Embora essas manifestações certamente façam parte de sua obra, elas não o definem completamente. O Espírito Santo está igualmente presente nos momentos silenciosos de convicção, nos pequenos impulsos diários para andar em obediência e nos sussurros gentis de encorajamento durante tempos difíceis. Ele não é apenas uma presença a ser sentida durante cultos poderosos. Ele é um companheiro constante, pronto para guiar a cada momento da vida. Para evitar tratar o Espírito Santo como um pensamento secundário, os crentes devem cultivar uma consciência contínua de sua presença. Isso significa reconhecê-lo diariamente, buscar sua orientação em cada decisão, convidá-lo a fazer parte de cada conversa e se submeter às suas direções. Significa ouvir quando ele convence, obedecer quando ele instrui e confiar quando ele conduz para caminhos inesperados. Quanto mais um crente reconhece e honra o Espírito Santo, mais ele caminhará em seu poder e experimentará a plenitude da presença de Deus em sua vida. A fé é o alicerce da vida cristã. É a confiança no que não se pode ver, a certeza inabalável nas promessas de Deus e a garantia de que Ele é quem diz ser. No entanto, muitos crentes lutam com a dúvida, permitindo que ela molde suas palavras, enfraqueça suas orações e limite o que Deus pode fazer em suas vidas. As Escrituras deixam claro que o que falamos importa. Nossas palavras refletem a condição de nossos corações, e quando a dúvida enche o coração, ela inevitavelmente se manifesta em nossa fala. Jesus disse em Marcos 11:23, "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito." Essas não são palavras vazias, mas uma declaração de uma verdade espiritual. A fé não é apenas acreditar em silêncio, ela precisa ser falada. O que confessamos com a boca revela o que realmente acreditamos no coração. Alguém pode dizer,
que confia em Deus. Mas se suas palavras estão cheias de medo, negatividade e dúvida, ele não está falando a partir de um lugar de fé. A dúvida é um ladrão. Ela rouba a confiança dos crentes em Deus, causa hesitação na obediência e cria barreiras entre eles e as bênçãos que Deus deseja conceder. Tiago 1, 6, 7 adverte: mas peça-a com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé precisa ser firme e declarada com convicção. Um coração vacilante produz uma confissão vacilante, e Deus chama seu povo para permanecer firme na fé. Falar com fé não significa ignorar a realidade ou negar desafios. Significa escolher declarar a verdade de Deus acima das circunstâncias. Quando alguém enfrenta uma enfermidade, em vez de dizer, eu nunca vou melhorar, a fé declara, pelas suas feridas fui curado. Quando surgem dificuldades financeiras, em vez de dizer, eu nunca terei o suficiente, a fé proclama, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando o medo tenta se infiltrar, em vez de dizer, eu não sei o que fazer, a fé afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A fé não é um otimismo cego, mas uma confiança na palavra imutável de Deus. O inimigo quer que os crentes falem com dúvida porque ele sabe que as palavras têm poder. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. As palavras criam realidades. Elas moldam atitudes, influenciam decisões e determinam resultados. Quando a dúvida é repetidamente falada, ela cria raízes e começa a crescer, tornando-se cada vez mais forte. Quando a fé é declarada, mesmo que em uma medida pequena, ela tem o poder de mover montanhas. Abraão é um exemplo de alguém que falou com fé e não com dúvida. Romanos 4, 20 e 21 diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele tinha poder para cumprir o que havia prometido. Abraão não negou a realidade de sua velhice, nem ignorou a impossibilidade natural de ter um filho. No entanto, ele não permitiu que a dúvida governasse sua confissão. Ele continuou a falar com fé, confiando que a promessa de Deus se cumpriria. Fé precisa ser protegida, e a língua deve ser treinada para se alinhar com a palavra de Deus. Isso exige uma decisão intencional de rejeitar palavras negativas e substituí-las pela verdade das Escrituras. Significa escolher declarar a vitória, mesmo quando a batalha ainda está acontecendo. Significa confessar esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Significa louvar a Deus por suas promessas antes mesmo de vê-las cumpridas. A fé não é passiva, ela é ativa. Ela fala com autoridade, declara com confiança e se recusa a dar espaço para a dúvida crescer. Deus responde à fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Isso significa que a fé não é opcional, mas essencial. Quando os crentes falam com fé, eles se alinham com a vontade de Deus. Eles entram em um lugar onde milagres acontecem, onde orações são respondidas e onde montanhas são movidas. Ouvir é uma das disciplinas mais importantes da vida cristã, mas muitas vezes é negligenciado. Muitas pessoas entram na oração apressadamente, despejando seus pedidos, preocupações e desejos diante de Deus, mas raramente tiram tempo para ficar em silêncio e ouvir sua voz. O Espírito Santo fala, mas ele não compete com o barulho de uma mente inquieta ou de um coração muito ocupado para esperá-lo.
Quando os crentes aprendem a ouvir mais do que a falar, eles se posicionam para receber sabedoria divina, direção e paz que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Ao longo das Escrituras, Deus enfatiza a importância de ouvir. Eclesiastes 5:2 diz: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Este versículo é um poderoso lembrete de que a oração não é apenas sobre falar, mas sobre reverência. É reconhecer que a sabedoria de Deus é muito maior que a compreensão humana. É abordá-lo com humildade, reconhecendo que seus caminhos são mais altos e esperando por sua voz, ao invés de preencher o silêncio com palavras desnecessárias. O próprio Jesus modelou a importância de ouvir. Em João 5:19, ele disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus não agia por conta própria. Ele ouvia o Pai e se movia em obediência. Se o Filho de Deus priorizou ouvir, quanto mais deveriam fazê-lo seus seguidores. Muitas vezes, as pessoas tomam decisões baseadas em emoções, medos ou opiniões dos outros, em vez de esperar que o Espírito Santo fale. Quando os crentes ouvem mais do que falam, permitem que Deus guie seus passos, em vez de depender de seu próprio entendimento. Ouvir requer quietude. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em um mundo cheio de distrações, barulho e demandas incessantes, a quietude se tornou rara. Muitas pessoas têm dificuldade em acalmar suas mentes o suficiente para ouvir a direção do Espírito Santo. Mas sem quietude é difícil reconhecer sua voz. O Espírito Santo não grita. Ele fala em um sussurro gentil, como a voz mansa e suave que Elias ouviu em 1 Reis 19:12. Se o coração estiver inquieto e a mente sobrecarregada, essa voz passará despercebida. Um dos maiores perigos de falar demais e ouvir pouco é a falta de discernimento. Provérbios 18:13 adverte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando as pessoas falam sem primeiro buscar a sabedoria de Deus, correm o risco de tomar decisões baseadas em sua perspectiva limitada e não na visão divina. Elas podem orar por direção, mas se não pausarem para ouvir, perderão a resposta. A oração não é para ser uma conversa unilateral. É um diálogo, uma comunhão com Deus, onde tanto falar quanto ouvir são fundamentais. O Espírito Santo está sempre pronto para dar direção, mas ele não força sua voz sobre ninguém. Ele fala por meio da palavra de Deus, do testemunho interior no coração, das circunstâncias e do conselho de uma sabedoria piedosa. Mas para reconhecer sua voz, os crentes precisam ser intencionais ao ouvir. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um pastor não precisa implorar para que suas ovelhas ouçam, elas reconhecem sua voz porque passaram tempo com ele. Da mesma forma, aqueles que passam tempo na presença de Deus, que meditam em sua palavra e que cultivam um coração de escuta, não terão dificuldade em discernir sua voz quando ele falar. Ouvir também fortalece a fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir não se trata apenas de escutar fisicamente, mas de compreender espiritualmente. Quando os crentes ouvem com o coração aberto, sua fé é fortalecida. Eles se tornam confiantes nas promessas de Deus, seguros de sua presença e ousados em sua obediência. Mas quando negligenciam a escuta, a dúvida se infiltra. O medo toma conta e eles se tornam inseguros quanto à vontade de Deus. Um coração que ouve mais do que fala é um coração que permanece ensinável.
Provérbios 10:5 diz: ouça o sábio e aumente seu aprendizado. Não importa o quanto uma pessoa saiba, sempre há mais para aprender com o Espírito Santo. O momento em que alguém acredita ter todas as respostas é o momento em que para de crescer espiritualmente. Deus está sempre falando, sempre revelando, sempre guiando. Mas somente aqueles que ouvem receberão sua instrução. A batalha entre o espírito e a carne é uma das maiores lutas na vida cristã. A carne representa a natureza humana separada de Deus. Seus desejos, impulsos e tendências estão enraizados no egoísmo, no orgulho e no pecado. O espírito, por outro lado, é a presença de Deus dentro do crente, conduzindo-o à justiça, à verdade e à santidade. Essas duas forças estão constantemente em conflito, puxando em direções opostas. Gálatas 5:17 diz: porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Esse conflito é real, e todo crente precisa fazer uma escolha diária: ser guiado pelo Espírito ou ser controlado pela carne. Ser guiado pelo Espírito significa render-se à vontade de Deus, em vez de ser impulsionado pelos desejos humanos. Significa permitir que o Espírito Santo guie decisões, ações e pensamentos, em vez de deixar que emoções ou influências mundanas assumam o controle. Romanos 8:5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente é um campo de batalha. Aquilo em que uma pessoa foca determinará se ela anda no Espírito ou se satisfaz os desejos da carne. Se a mente estiver constantemente consumida pelos prazeres temporários deste mundo, pela ambição egoísta ou por desejos pecaminosos, a carne dominará. Mas se a mente estiver voltada para as coisas de Deus, para sua palavra, sua verdade e sua presença, o Espírito liderará. Um dos sinais de ser guiado pelo Espírito é a obediência. O Espírito Santo não força ninguém a segui-lo. Ele guia, mas cabe ao crente obedecer. Jesus disse em João 16:13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O papel do Espírito é conduzir, direcionar e instruir, mas ele não anula o livre-arbítrio. Muitas pessoas sentem o impulso do Espírito Santo, mas resistem porque isso exige rendição. A carne sempre tentará justificar a desobediência, mas o Espírito chama para a submissão. Uma vida guiada pelo Espírito é marcada pela disposição de obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando exige sacrifício. A carne prospera na gratificação imediata. Ela busca conforto, prazer e atalho para evitar a dor. Mas o Espírito Santo nos ensina a caminhar pela fé, a confiar em Deus e a viver em obediência, independentemente das circunstâncias. A carne busca a aprovação e resiste a tudo o que exige paciência, autocontrole ou disciplina. Mas o Espírito guia de maneira diferente. Ele conduz conforme o tempo de Deus, sua sabedoria e seu propósito maior. Gálatas 5:22-23 descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas não são qualidades naturais da carne. Elas são o resultado de uma vida rendida ao Espírito. Uma pessoa guiada pela carne lutará com impaciência, raiva, egoísmo e falta de autocontrole. Mas uma pessoa que segue o Espírito produzirá o fruto que reflete a natureza de Cristo. Ser guiado pelo Espírito também significa andar pela fé e não pela vista. A carne depende do raciocínio humano, do que é visto e entendido no natural, mas o Espírito opera em um nível diferente.
Ele chama os crentes a confiar no que ainda não podem ver. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que os verdadeiros filhos de Deus não dependem de seu próprio entendimento. Eles confiam na liderança do Espírito Santo, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando exige entrar no desconhecido. A carne quer estar no controle, mas o Espírito guia pela fé. As consequências de ser guiado pela carne são sérias. Romanos 8,6 adverte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Uma vida controlada pela carne leva à decadência espiritual, ao afastamento de Deus, a um caminho que, em última instância, resulta em destruição. Mas uma vida guiada pelo Espírito traz paz, propósito e verdadeira realização. Não há maior liberdade do que andar em sintonia com o Espírito Santo. Não há maior alegria do que viver em obediência à sua orientação. Quanto mais uma pessoa se rende ao Espírito, mais experimenta a plenitude de Deus, sua presença, poder e bênção. Isso não é uma decisão única, mas uma escolha diária. Cada momento apresenta uma oportunidade de seguir o Espírito ou ceder à carne. A tentação virá, distrações surgirão e o mundo puxará em uma direção, enquanto o Espírito guiará em outra. Mas a promessa de Deus é firme. Aqueles que andam pelo Espírito não satisfarão os desejos da carne. Eles viverão na abundância da graça de Deus, crescerão em força espiritual e cumprirão o propósito para o qual foram criados. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina que deseja estar ativamente envolvida na vida de cada crente. Ele convence, guia, ensina e fortalece, mas não se impõe a ninguém. A Bíblia adverte contra resistir ou entristecer o Espírito Santo, pois quando uma pessoa faz isso, ela impede sua obra em sua vida e se distancia da plenitude da presença de Deus. O Espírito Santo deseja guiar, encher e transformar. Mas, quando é resistido ou entristecido, sua influência diminui e o crente vive na secura espiritual em vez de experimentar o poder de Deus. Resistir ao Espírito Santo é rejeitar sua liderança. Atos 7,51 diz: vocês, homens de dura cerviz e de incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão disse essas palavras aos líderes religiosos de sua época, homens que tinham conhecimento das Escrituras, mas se recusaram a ceder ao Espírito de Deus. Seus corações estavam endurecidos, seus ouvidos fechados, e em vez de abraçar a verdade, resistiram a ela. Isso é o que acontece quando uma pessoa escolhe seu próprio caminho em vez do caminho de Deus. O Espírito fala, mas eles o ignoram. Ele convence, mas eles o afastam. Ele chama ao arrependimento, mas eles se recusam a se render. Resistir ao Espírito Santo pode acontecer de muitas maneiras. Isso acontece quando uma pessoa sabe o que é certo, mas escolhe fazer o errado. Acontece quando Deus os chama a dar um passo de fé, mas eles se recusam a mover-se. Acontece quando a voz do Espírito é abafada pelas distrações do mundo, pelo orgulho, pelos desejos egoístas. Cada vez que o Espírito Santo fala e sua voz é ignorada, o coração se torna mais endurecido, tornando-se mais fácil resistir a ele novamente. Entristecer o Espírito Santo é diferente, mas igualmente perigoso. Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo é causar-lhe tristeza, trazer dor ao coração de Deus por meio da desobediência, rebeldia e pecado. O Espírito não é indiferente à maneira como os crentes vivem. Ele está profundamente envolvido, e quando o pecado é escolhido em vez da santidade, quando a amargura é escolhida em vez do amor,
Quando o orgulho é escolhido em vez da humildade, isso traz pesar para ele. O Espírito Santo deseja produzir o caráter de Cristo em cada crente, mas quando ele é entristecido, esse processo é dificultado. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, não pode florescer em uma vida onde o pecado é nutrido. O poder do Espírito não pode ser totalmente manifestado em um coração que se recusa a ceder. Muitos crentes lutam com a falta de alegria, paz e força espiritual, não porque Deus os abandonou, mas porque entristeceram o Espírito por meio da desobediência persistente. O perigo de resistir e entristecer o Espírito Santo é que isso leva a um lugar de insensibilidade espiritual. Quanto mais uma pessoa resiste, mais silenciosa se torna sua voz. Quanto mais ele é entristecido, mais distante ele parece. É por isso que as Escrituras chamam os crentes a permanecer sensíveis ao Espírito, a andar em sintonia com ele, a ser rápidos em se arrepender quando convictos e a ceder totalmente à sua liderança. Isaías 63:10 fala da rebelião de Israel, dizendo: "Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Então ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles." Uma vida que continuamente resiste e entristece o Espírito experimentará as dolorosas consequências da separação de sua orientação e proteção. O Espírito deseja uma comunhão próxima. Ele não fala para condenar, mas para corrigir, para guiar as pessoas à vida que Deus planejou para elas. Ele chama para a rendição, para a obediência, para um coração aberto e disposto a seguir onde Ele guiar. Quando o Espírito convence, é um ato de amor, um convite para afastar-se de tudo o que impede o crescimento espiritual e para andar na plenitude da presença de Deus. Receber a obra do Espírito Santo é viver em harmonia com Ele, permitir que Ele molde pensamentos, ações e desejos. É viver com um coração que diz: "Senhor, tenha o seu caminho em mim." É cultivar uma consciência de sua presença, ouvir sua voz e responder em obediência. O Espírito não busca controlar. Ele busca transformar. Ele não força. Ele convida, e quando é bem-vindo em vez de resistido, quando é honrado em vez de entristecido, seu poder flui livremente, sua paz preenche a alma e sua presença se torna a força orientadora em todas as partes da vida. O Espírito Santo não é uma presença distante ou passiva. Ele é o Espírito vivo e ativo de Deus, enviado para habitar nos crentes, guiar, ensinar, convencer e capacitar. Ele é uma pessoa, não uma força abstrata, e deseja um relacionamento real e íntimo com aqueles que seguem Cristo. Aproximar-se dele com reverência, falar com fé, em vez de dúvida, ouvir mais do que falar e ser guiado pelo Espírito, em vez da carne, são os sinais de uma vida que o honra. Quando ele é tratado como um pensamento secundário, resistido ou entristecido, seu poder é impedido e a alegria, paz e direção que ele oferece são perdidos. Mas para aqueles que se rendem a ele, que andam em obediência e que acolhem sua voz em vez de silenciá-la, as bênçãos do Espírito são ilimitadas. Ele traz clareza na confusão, força na fraqueza, ousadia no medo e conforto na tristeza. Ele guia à verdade, capacita para o propósito e transforma o coração para refletir a imagem de Cristo. Andar em sintonia com o Espírito Santo é viver na plenitude da vontade de Deus. É conhecer sua presença, experimentar seu poder e andar no propósito divino para o qual cada crente foi criado.